Gilmar Mendes vota para soltar o pai do Vorcaro, mas André Mendonça arrebenta. E tá arrebentando aqui do meu ladinho, ao vivo. Gente, é o seguinte, o ministro Gilmar Mendes acabou de votar para soltar o pai do Daniel Vorcaro, o Henrique Vorcaro, e nesse exato momento André Mendonça tá arrebentando o Gilmar. Gilmar já fez toda uma lenga-lenga ali a respeito da Lava Jato, cheia de mentiras, de enganações, tudo para justificar um voto que é injustificável, que manda soltar o pai do Vorcaro. E eu não duvido nada que avance para o primo do Vorcaro, e eu não duvidaria até que avance para o próprio Vorcaro, para liberar ele. Só que, momentos antes do julgamento começar, o ministro André Mendonça, que está falando agora, junto com a Polícia Federal, fizeram uma baita jogada e lançou em público prova sobre prova de crimes gravíssimos do pai do Vorcaro. Vem aqui comigo então ver como que eles colocaram o Gilmar na parede. O placar já está 2-1 pela prisão. O relator André Mendonça e o Luiz Fux votaram para manter os dois presos. Aí, Gilmar foi contra. Agora fala o André Mendonça para constranger, para mostrar o tamanho das provas, como é injustificável essa soltura. Nem ainda falta o Nunes Marques. Antes do julgamento, o Gilmar disse para a Folha de São Paulo, deixa eu pegar aqui, Folha de São Paulo, que ele via com cautela prender um familiar de investigado, quando não houvesse um motivo concreto e individualizado. Mas sobra motivo concreto e individualizado, Gilmar. Ou seja, Gilmar estava ali com a caneta na mão para mandar soltar de modo injustificável. E foi aí que a Polícia Federal agiu. O próprio Mendonça, ele tirou o sigilo dos documentos para todo mundo ver, para não ficar acessível só aos ministros, para a gente ver a incoerência do voto do Gilmar. E a investigação veio a público com uma história de cinema. Presta atenção. Quando o sicário, que era o braço direito e espião do Vorcaro, ele foi preso, ele se enforcou numa cela da própria Polícia Federal. Aí a irmã dele, a Joana, ficou sem dinheiro e começou a cobrar a família do Vorcaro. E mandou uma mensagem que a Polícia Federal interceptou. Olha aqui essa mensagem. Eu estou muito perto do abismo. E se eu for, eu tenho como levar ele junto. Acabo com a delação do filho Vorcaro, do cunhado e ainda jogo ele atrás das grades também. E aí ela completou sobre o que ela dizia ter na mão, com uma outra mensagem. Ela disse: tenho material para acabar com a família inteira. E o que a Polícia Federal aponta que o pai do Vorcaro, o Henrique Vorcaro, fez diante dessa ameaça? Em vez de ele levar para a polícia, deixar a justiça seguir, ele, junto com o operador conhecido como Manolo, agiu para comprar o silêncio dela. Contrato fictício e uma empresa de fachada com R$1 milhão de capital para disfarçar os repasses. Fala aí, família, vocês estão assistindo os detalhes desse vídeo, que o Brasil está virando praticamente uma Venezuela e estamos vivendo em momentos sombrios com esse desgoverno, que são escândalos atrás de escândalos. E o STF que vem rasgando a Constituição. Mas continue nesse vídeo, deixe o seu comentário, siga o canal e aperte o sininho. E o grupo não parava. O Henrique Vorcaro, pai do Daniel Vorcaro, ele manteve R$400 mil em repasses para uma quadrilha de intimidação, conhecida como A Turma, e ainda buscou dados sigilosos depois da operação da Polícia Federal. Agora deixa eu te explicar por que isso que o André Mendonça e a Polícia Federal fizeram é um checkmate jurídico. Quando eu era procurador, eu pedi e sustentei muita prisão preventiva. E a lei é clara sobre quando ela vale, quando a prisão pode ser decretada. Prende-se antes do julgamento, que a gente chama de prisão preventiva, quando a pessoa, o sujeito, atrapalha a investigação, quando ele ameaça ou compra testemunha, ou quando a quadrilha continua funcionando lá fora, ou até intimidando, ameaçando. É isso que justifica manter alguém preso enquanto o processo corre. Pois a Polícia Federal acabou de documentar os 3 contra o Henrique Vorcaro. E vou botar aqui na fala do André Mendonça, que vale a pena deixar o ministro André Mendonça fazendo aí sua brilhante sustentação e explicação. Vejam, provou contra o pai do Vorcaro compra de silêncio de testemunha, organização criminosa em pleno funcionamento e intimidação. Isso foi comprovado horas antes do voto, quando se levantou o sigilo. Mostrou-se o que os ministros sabiam, que estava ali em sigilo no processo, mas que os ministros tinham acesso, agora está aos olhos de todos. E o Gilmar foi desmascarado. Gilmar votou para soltar como se não houvesse prova alguma desses crimes. E a Polícia Federal acabou de colocar na luz
Em cima da mesa, as provas que mostram que o Gilmar só votou pela soltura para garantir a impunidade dessa turma toda. Agora pensa comigo o seguinte, por que é que a gente precisa torcer por uma jogada de bastidor da Polícia Federal, do ministro, levantando o sigilo, para impedir que o ministro solte alguém que é suspeito de cometer crimes gravíssimos e que teria agido para obstruir as investigações, hein? Porque a gente não consegue mais confiar nos ministros do Supremo. Alguns a gente consegue, mas grande parte deles, eles são inconfiáveis. Não são dignos da nossa confiança. A gente não consegue mais confiar que eles vão decidir de acordo com a Constituição e com as leis. E é por isso que na minha pré-campanha ao Senado Federal pelo Paraná, eu apresentei 10 medidas para o Senado para a gente acabar com essa pouca vergonha. A primeira medida é justamente o impeachment de verdade para ministros do Supremo Tribunal Federal que pratiquem crimes e que pratiquem abusos. Deixa eu jogar aqui essa medida na tela, você encontra lá na minha página deltandalagnol.com.br. A gente tem aqui as medidas e essa aqui é a primeira, impeachment de ministro do Supremo. Hoje, quando um ministro como Gilmar abusa, o cidadão ficaria de mãos atadas. Em agosto de 2025, mais de metade dos senadores assinou um pedido de impeachment do Moraes. E o pedido simplesmente, nunca foi pautado, ele dorme na gaveta até hoje. A minha proposta, ela cria um prazo obrigatório para o Senado analisar o pedido, com direito a levar ao plenário. Ou seja, acaba com essa história de gaveta. Se você concorda que o ministro que abusa, ele tem que responder pelos seus abusos, pelos seus crimes, tem que ser julgado com o devido processo legal, com justiça, mas tem que ser julgado, confere o site. Eu vou deixar aqui o link para vocês na descrição e nos comentários fixados e clica lá para assinar essas 10 medidas contra os abusos do Supremo, contra a corrupção e contra a bandidagem. Quando a gente fez as 10 medidas contra a corrupção lá atrás da Lava Jato, a gente alcançou mais de 2 milhões de assinaturas. Vamos bater essa meta de novo e depois, seguindo a personagem folclórica da política brasileira, depois que a gente bater a meta, a gente dobra a meta. Você acha que o Gilmar vai ter a coragem de soltar o pai do Vorcaro depois dessas provas? Ele vai manter, apesar de estar sendo desmascarado pelas falas do André Mendonça, ele vai se manter firme ali para soltar? E será que ele vai avançar para querer soltar o filho, Daniel Vorcaro, o cunhado? Conta aí pra mim nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, curte o vídeo e venha virar membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas suas respostas e apoiar o nosso trabalho de forma mais intensa. E me conta, o que será que o Gilmar quer com tudo isso, hein? Soltando todo mundo. Conta pra mim, mas fala baixinho, hein? Fala baixinho porque hoje em dia quem critica ministro acaba sendo investigado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fala aí família, o que vocês acharam desse vídeo? Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários e fuja da manipulação dessas grandes mídias. Até a próxima!